Bom dia, meus queridos, minhas queridas alunas. Espero que todos estejam bem, todos estejam tranquilos, embora nós estamos passando por uma situação bem complicada, né? Desconhecida de todos nós, porém, tudo vai passar, tudo vai dar certo. Tenham fé, né? Não tenham medo. Mais uma aula de Direito das Obrigações. Estamos terminando, com a graça de Deus, o conteúdo programático que nós apresentamos para os senhores no primeiro dia de aula. Estamos seguindo o conteúdo através dessas aulas gravadas, essas aulas online, explicando para os senhores da mesma forma que explicaríamos em sala de aula. Claro, o contato, o olhar é sempre melhor, né? Porém, no momento nós estamos enfrentando essa situação. Vamos em frente, é para frente que se anda. Na nossa última aula nós estamos falando, né, do direito das obrigações, que é a nossa matéria, e estamos falando do pagamento das obrigações. Como é que nós liquidamos as obrigações, né? Porque as obrigações, por mais tempo que elas durem, elas não duram eternamente, como nós já vimos. Então, elas se extinguem pelo adimplemento das obrigações. E nós vimos, portanto, o pagamento direto, o local de pagamento, forma de pagamento, para quem paga, quem deve pagar, o tempo do pagamento, pagamentos antecipados, as presunções de pagamento. Nós terminamos, então, essa parte de pagamento direto. E aí o legislador coloca também formas de pagamento indireta, ou, como talvez pode-se dizer também, formas especiais de pagamento. De que forma que eu posso fazer também o pagamento das obrigações e liquidar com aquele liame jurídico que formou-se entre credor, devedor, ou entre devedores e credores, tá certo? Então, nós temos os pagamentos indiretos, vamos falar os pagamentos que o Código traz, e de uma forma bem tranquila, bem didática, para nós entendermos quando é que nós podemos utilizar desta forma do pagamento das obrigações. Nós temos o pagamento especiais ou formas indiretas de fazer o pagamento. A primeira delas, nós temos a consignação em pagamento. Consignação em pagamento está no artigo 334, 345 do Código Civil, e temos que também buscar a questão processual, que seria no artigo 539 ao artigo 549 do Código de Processo Civil, o que vem a ser consignação em pagamento, né? Veja, nós falamos que o credor não é obrigado a receber coisa diferente da que foi contratada, né? Então, e o devedor, muitas vezes, ele quer fazer o pagamento, não sabe para quem, não sabe onde. Então, nessa situação de dizer que a consignação em pagamento é a forma de extinguir a sua obrigação através de um depósito judicial ou através de um depósito bancário. Então, você entende que aquela obrigação é um valor determinado. O credor, muitas vezes, entende que não é daquela forma. Para que você extingue a sua obrigação e não fique inadimplente, então nós temos esta forma de se fazer pagamento, que seria consignação em pagamento. Então, seria, o Clóvis Bevilacqua, ele diz assim, um modo indireto de libertar-se o devedor, né? Então, um modo indireto, por isso não pagamento direto, mas indireto, de libertar o devedor da sua obrigação. Então, o devedor tem uma dívida, tem uma obrigação a cumprir, porém não tem como fazer de forma direta, ou seja, diretamente para o credor. Por um motivo ou outro, nós vamos ver aí quais são os motivos que nós podemos fazer, né? Pelo menos é o que o Código traz. Então, da obrigação consistente num depósito judicial da coisa devida. Então, ele fala num depósito judicial, né? Mas nós também sabemos que, antes de nós fazermos esse depósito judicial, nós podemos também fazer um depósito bancário. Aí, ir ao banco, principalmente o mais comum de ocorrer é fazer o depósito no Banco do Brasil, preenche o formulário e diz que quer fazer um depósito em consignação para determinada pessoa por conta da determinada obrigação. O pagamento
em consignação. Então, portanto, é uma forma indireta de nós liquidarmos a nossa obrigação com o nosso credor, não da forma que foi contratada, e sim da forma indireta, né? Seria, se tiver processo, faça então o depósito no processo, ou então, se não tiver, aí faz o depósito, portanto, o caminho, né? O caminho para se começar o processo seria então, portanto, o depósito no banco. Aí o depósito no banco, então, portanto, a pessoa faz o valor que ela acha que é devido para o credor, certo? Então, consignação em pagamento é uma forma indireta de se fazer o pagamento, a obrigação ao credor, né, de uma forma que não foi contratada, e sim indiretamente. Podemos consignar dinheiro, móveis e imóveis. Então, como é que a gente faz o depósito do valor, né? Se for no caso do dinheiro, se for o caso dos móveis, a gente deposita em algum local para que fica à disposição do credor. O imóvel simboliza através da chave, então você deposita a chave e diz, olha, está liquidado essa nossa obrigação, vez que eu entreguei aí o objeto, né, que seria aí a simbolização da entrega do imóvel através da chave. Então, nós temos o devedor, o credor, né, e que seria o devedor, o consignante, o credor, o consignatário, né, e o consignado, ou seja, o bem que vai ser depositado para, que seria o objeto daquela relação contratual. Tudo bem? Então, veja, a consignação em pagamento acho que talvez os senhores já até conhecem, né? Ocorre com mais frequência, né? Aí na questão pessoal, né, das pessoas, né, na questão da relação jurídica, da relação da qual se forma entre o devedor e o credor. Então, o depósito bancário, portanto, seria um procedimento extrajudicial, né, como nós falamos. Nós fazemos o depósito para que, quem sabe, o credor aceita aquele pagamento e extingue-se, portanto, a obrigação. Porém, o devedor, o credor, ele vai receber aquela notificação do depósito feito, né? Seja o dinheiro, seja a questão do móvel que está à disposição, seja a questão do imóvel, a questão da chave, e, por sua vez, o credor tem o prazo, né? Tem o prazo, portanto, de, uma vez recebendo aquela notificação que há um depósito em consignação em favor a ele, ele deve responder. Se não responder dentro do prazo que é determinado, o código diz que o devedor fica liberado, né, como nós já falamos. O silêncio pode trazer consequência. Uma vez que você recebeu uma notificação para dizer alguma coisa referente a alguma situação e você se calou, é aquela questão do tacitamente, né, os seus atos leva a entender que você aceitou aquela situação, né? Então, seria o adimplemento da obrigação através da consignação em pagamento. Então, portanto, seria no momento que você recebe, você credor, você recebe a citação, recebe a notificação que há um bem à sua disposição e você não diz que não concorda, então entende-se que você aceitou aquelas circunstâncias. Ocorre bastante, né, na questão de aluguéis, né, quando você estava fazendo o seu locatário, tem um contrato de aluguéis e, às vezes, de repente, o locador diz que o aluguel teve um aumento e muitas vezes você não concorda com aquele aumento do valor dos aluguéis. O fato de você não concordar não te dá o direito de você não pagar. Agora, você tem que fazer o quê? Você tem que pagar aquilo que você entende que é certo. Porém, o credor não vai receber o valor que você acha que é certo. Você, neste momento, o que você faz aí, deixa à disposição do credor um depósito dizendo, olha, eu entendo que os meus aluguéis são R$500 e não 1.000 como você está cobrando. Está aqui à sua disposição.
No momento que o credor recebe este valor, ou no momento que o credor recebe a notificação que foi feito um depósito e ele não se manifestou ao contrário, você se liberta daquela obrigação. Caso contrário, se não der certo desta forma, você vai utilizar-se, portanto, desse caminho e entrar com o processo, né? Entrar com a ação judiciária para resolver quem tem razão, né? Aquele que está te cobrando ou você que não está concordando. Tudo isso vai ser, busca-se, portanto, as provas para para que o juiz julgue da melhor maneira possível, né? Nós temos no artigo 335, do inciso 1 ao 5º, que seria as hipóteses mais prováveis de consignação em pagamento. Não é taxativa, então não são só estas formas, porém, são as hipóteses que são mais utilizadas do artigo 5º, ou melhor dizendo, do artigo 335, inciso 1 ao inciso 5. Pois os senhores deem uma olhada no artigo 335, inciso 1 a 5, que ele vai dizer, portanto, as hipóteses mais prováveis de se fazer a consignação em pagamento. Importante, né? Para que, quando nós formos aí questionados sobre alguma situação, né? Olha, eu estou querendo pagar, a pessoa não está querendo receber, o que eu faço? Olha, dá para você fazer o pagamento através de uma ação em consignação em pagamento. Tranquilo, gente? Tá aqui? Isso é uma primeira forma de pagamento indireto da obrigação. Aí nós temos também outra forma indireta de pagamento das obrigações, que é o pagamento com subrogação. Subrogar no lugar do outro, os artigos 346 até o artigo 351 do Código Civil, vai trazer, portanto, ali o embasamento legal para nós utilizarmos a subrogação em pagamento. Subrogar é estar no lugar do outro. O Caldas Leite, ele diz assim, olha, subrogação, né? O ato de subrogar, ato pelo qual se substitui uma pessoa ou coisa. Então, esse é o entendimento, né, da língua portuguesa e a origem da subrogação. E no sentido jurídico também é assim, é você se colocar no lugar do outro, subrogar-se. Subrogar-se como credor, subrogar-se como devedor. Aquela dívida que era de alguém passa para você e você subroga-se nos direitos que o outro tinha de cobrar. Então, se nós pensarmos o que é subrogação, nada mais é do que uma transferência da posição ativa na relação obrigacional, para quem solveu uma obrigação no lugar do sujeito passivo. Então, o sujeito ativo subrogou-se no lugar do sujeito passivo. É a transferência de pessoa ou coisa que se coloca no lugar do outro, certo? Isso é subrogação. E aí nós temos no artigo 346, que seria o pagamento com subrogação legal. Então, o que a lei determina como subrogação legal. E esse artigo, essas três hipóteses, elas são taxativas, ou seja, pela lei, só entende a subrogação desta maneira, né? Olha lá. O credor que paga a dívida do devedor comum, existência de mais de um devedor e mais de um credor do mesmo devedor, em favor do adquirente do imóvel hipotecado. Então, a questão do comprador que paga pelo imóvel pelo preço menor e assume a dívida. Então, veja, você nomeia um bem imóvel para garantia de uma dívida através da hipoteca. Então, claro, quem vai comprar este bem vai comprar pelo valor menor, só que daí assume a dívida do outro. Então, isso é subrogar-se, tá dizendo o artigo 346 do Código Civil. Terceiro, interessado que paga a dívida pelo qual ou poderia ser obrigado o todo ou em parte. Aqui nós podemos lembrar o caso do fiador. O fiador é aquele que assume a dívida do outro. Se
se o devedor não pagar a dívida, vai ser cobrado, então, portanto, do fiador, porque ele assume a dívida no lugar do devedor. E veja, ele vai pagar, então, a dívida para assumir o lugar do outro e fazer a cobrança, subrogar-se no lugar, portanto, do devedor, certo? E aí nós temos também o pagamento com subrogação convencional, no artigo 347, inciso 1 e 2, convencional, como nós falamos, a vontade das partes. As partes, então, elas, entre elas, de comum acordo, elas resolvem que vai fazer o pagamento, vai fazer este pagamento indireto, subrogação, quer dizer, eles vão fazer a transferência de dívida. Acordo entre subrogado e credor, quando o credor recebe o pagamento de terceiros e expressamente lhe transmite todos os direitos. O que importa é o pagamento, Acordo entre subrogado e devedor, quando a terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, com a condição expressa de ficar o mutuante, quer dizer, quem emprestou, né, subrogado dos direitos do credor satisfeito. Então, pagamento com subrogação convencional, né? As partes também, elas podem, entre elas, fazer esse acordo, fazer essa relação jurídica, que o pagamento vai ser através da subrogação. Então, os efeitos jurídicos da subrogação nada mais é que transmitir ao novo credor, então, portanto, todos os direitos, né? Todos os direitos e garantias em relação à dívida contra o devedor principal e seus fiadores. Artigo 349 do Código Civil. Então, subrogar o pagamento se colocar-se no lugar do outro com todos os direitos e obrigações, né? Todos os direitos que teria, portanto, o credor principal, então passa aquele que subrogou-se no lugar do outro. Seria, então, a transferência de pessoas ou coisas. Subrogar, colocar-se no lugar do outro. Transferir, transferência, fazer a transferência. Essa é também uma forma bem comum, né, de acontecer aí no meio jurídico, em relação entre as pessoas. Acontece com frequência. Mais um meio indireto de fazer o pagamento das obrigações, que seria a imputação do pagamento. Artigo 352, artigo 355 do Código Civil. Então, seria essa imputação do pagamento é uma forma que o devedor tem também de fazer o pagamento de forma indireta, né? Nós estamos falando dos pagamentos especiais, das formas indiretas de pagamento, que quando o devedor tem mais que uma dívida com o mesmo credor, então ele pode dizer qual delas ele quer imputar, ou seja, qual delas ele quer liquidar, né? Liquidar. Então, o conceito, então, portanto, de imputação do pagamento é a operação pelo qual o devedor de vários direitos da mesma natureza, isso é importante, da mesma natureza, fungível entre si. Não importa que a coisa seja fungível, mas ela tem que ser fungível entre si, a dívida entre si. A um só credor declara qual deles, então, portanto, quer extinguir. Então, não dá para misturar as obrigações, elas têm que ser fungíveis entre si, elas têm que ser da mesma natureza e seria com o mesmo credor para eu dizer, quero imputar, então, portanto, uma das dívidas. Exemplo, eu devo ali 3 dívidas, né, em dinheiro, 50, 100 reais, 200 reais, né, e o devedor, ele remete para o credor um valor que dê para liquidar uma daquelas obrigações. Imagine que eu envio lá para o credor 50 reais. Então, vai imputar aquela dívida de 50 reais, ou seja, vai adimplimir aquela dívida de 50 reais. É uma forma do devedor extinguir a sua obrigação com o seu credor. Mas veja, a imputação de pagamento, então, eu posso imputar qual dívida eu quero fazer, qual eu quero pagar,
dentre as dívidas que eu estou devendo para o mesmo credor e que elas, entre elas, sejam fungíveis entre si. Tudo bem? Importante esses detalhes, como eu disse para os senhores, né, em sala de aula, que a matéria de obrigações, ela é complicada do entendimento. Muitos detalhes, afinal, tudo é obrigação, né? Tudo é obrigação. E essas várias espécies de obrigações que nós temos, e esta forma também de pagamento, de extinção da obrigação, o que importa para nós entendermos são os detalhes que cada uma tem, para nós não incorrermos em erro. Nós estamos falando então da imputação de pagamento. A imputação de pagamento, eu posso pagar uma das dívidas que eu tenho com o mesmo credor e que elas sejam, entre elas, fungíveis. A fungibilidade entre as obrigações. Então, dinheiro com cereais, dinheiro e cereais, não há compatibilidade. Se eu devo, então, 10 sacas de soja, 10 sacas de... 10 sacas de soja, o dinheiro, eu devo uma outra coisa para o meu credor, eu não posso imputar, porque, veja, não posso fazer o pagamento por meio da imputação, porque não há fungibilidade entre elas. Mas se elas forem da mesma natureza, aí sim, aí eu posso utilizar desta forma de pagamento indireto, que seria a imputação de pagamento. As dívidas devem ser líquidas e vencidas, para eu utilizar também esta forma de pagamento através da imputação. Tudo bem, minha gente? Então, imputação do pagamento. E aí nós temos que entender que cabe ao devedor imputar qual delas quer fazer o pagamento. Se isso não ocorrer, e se for em dinheiro, o dinheiro der para quitar qualquer uma delas, a escolha vai ser do credor. Importante isso, né? Os efeitos, então, é extinguir uma ou mais dívidas, né? Operar a extinção da obrigação que se dirige. Vai se extinguir a dívida que você imputar, a dívida que você indicou que você quer liquidar. Imputação de pagamento. Também uma forma direta, então, portanto, de liquidar a nossa obrigação. Tudo bem até aqui, minha gente? Vamos em frente. Estou falando com detalhes, né, para que os senhores entendam. Eu peço que os senhores ouçam, né, esta aula com muita atenção. Eu já enviei também, né, os slides. A aula está acompanhando os slides, acompanhando o conteúdo programático. Estamos fazendo da mesma forma que se estivéssemos em sala de aula. Volto a dizer, nós estamos ligados pelo coração, estamos ligados pelo pensamento, com um único objetivo, né? Que tudo isso passe logo e voltamos a nos reunir, voltamos a estar com os senhores em sala de aula, da qual eu sinto muita falta de vocês. Sintam-se abraçados neste momento pela professora Margarete, que está gravando esta aula para vocês, com muito respeito, né? Com muito respeito a vocês, que eu tenho bastante. Muito obrigado por tudo, pela atenção em sala de aula, pelas mensagens que os senhores têm me enviado através de e-mail, e nós vamos sempre ficarmos ligados, né? De uma forma ou de outra. Dando continuação nossa aula, então aqui nós temos o próximo pagamento indireto, que seria dação em pagamento. Dação em pagamento seria, então, portanto, eu poder dar um outro objeto no lugar daquele que foi contratado. Estamos no artigo 356 e artigo 359. Então, ele diz assim: o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Quando nós falamos do pagamento, quando nós falamos das obrigações, o artigo 313, ele diz assim: olha, o credor não é obrigado a receber coisa diferente da que foi contratada. Se isso ocorrer, nós podemos chamar de uma outra forma, né? Nós podemos chamar, por exemplo, de dação em pagamento, é o caso. Então, aqui o credor, ele pode consentir
o credor pode consentir receber coisa diferente da que foi contratada. Então, quando eu devo alguma coisa, eu devo algo, um objeto para o meu credor, eu não consigo realizar o pagamento da mesma forma que foi contratado, nós podemos utilizar a forma indireta do pagamento através deste meio, que seria através da dação em pagamento. Dação em pagamento, então, portanto, é uma substituição de uma coisa por outra, dinheiro por outra coisa, de uma coisa por outra. Isso é importante, portanto, aí nós entendermos. Se o devedor obriga-se a pagar a quantia de R$10.000, por exemplo, e ele não tem este valor para fazer o pagamento, para imprimir aquela obrigação contratada, ele pode oferecer, por exemplo, um veículo. Olha, eu não tenho como te pagar os R$10.000, porém eu tenho esta forma de fazer o pagamento. Eu tenho um carro, você aceita a negociação? Compreende? Então, aí é a troca, portanto, do objeto contratado, da forma que foi contratada aquela obrigação. Muda-se o objeto da obrigação. Aí nós temos os requisitos, né, a existência de uma dívida vencida, o consentimento do credor, porque aqui o credor que vai consentir em receber, vai aceitar receber uma coisa diferente da que foi contratada, né? Ânimo de solver, outorga a situação do devedor pela coisa substituída. Esse tipo de obrigação é uma situação bem utilizada, né? Bem utilizada pelas pessoas. Ocorre bastante esta troca de objeto, esta troca de prestação a ser entregue ao credor, e essa relação jurídica ocorre com frequência aí no relacionamento com as pessoas. Tranquilo? Mais uma forma de pagamento, que seria a novação. No artigo 360, o artigo 367 do Código Civil. Quando os senhores estiverem ouvindo essa aula, é legal dos senhores terem o vade-mecum em mãos, vai dando uma olhada nos artigos, vai se aperfeiçoando, vai se familiarizando com os artigos, porque quando alguém perguntar para os senhores, olha, eu tenho alguma situação, e os senhores vão dizer, olha, essa situação encaixa, por exemplo, nas formas indiretas das obrigações. Como assim? Olha, podemos dizer que você pode utilizar-se da imputação, podemos dizer que você pode utilizar-se da novação, e aí você já sabe que está localizado mais ou menos lá pelos artigos 300, e você vai buscar, portanto, o embasamento legal da sua fala. Importante nós termos o embasamento da nossa fala, o embasamento legal. Falar e não embasar fica como falácia, né? Nós temos que embasar o que nós estamos dizendo, onde nós podemos amparar o nosso direito. E a novação também é uma forma de extinguir a obrigação através do pagamento indireto ou através da novação. A novação, então, seria a criação de uma nova obrigação e para extinguir a obrigação original. A partir do momento que eu apresento, que eu faço uma novação daquela relação jurídica, eu estou trazendo, então, portanto, uma mudança. Aquela dívida, aquela obrigação que eu tinha com o meu credor, não existe mais. Passa a existir a nova obrigação. Pelo próprio nome, nós já vamos entendendo, né, o direcionamento do Instituto. Novação, novar. A substituição de uma dívida por outra. Percebe que nessa questão da novação, a dívida ela não se extinguiu, ou melhor dizendo, se extingue uma para nascer outra. Mas aqui o efeito seria isso, uma nova transação do qual as pessoas elas vão relacionar entre elas, e através desta mudança, desse liame jurídico, vai se formar uma nova obrigação para ser cumprida, da forma que foi, portanto, a obrigação. Por exemplo, né, uma obrigação de dar, cria-se uma nova obrigação como obrigação de fazer. Aí inova, portanto, aí a obrigação.
Aí nós temos os requisitos, né, da novação, a existência de uma obrigação anterior, válida ou anulável, né? Veja, a obrigação anterior deve ser válida ou possível de anulação para se criar uma nova. A criação de uma obrigação diversa da primeira, tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente. Se for a mesma obrigação, não há o que se falar em inovação. Ânimo de inovar, ânimo. Então, eles têm que ter ânimo de inovar, não se presume. Eu pensei que você queria fazer uma inovação dessa dívida. Não, não se presume. Então, seria, portanto, a declaração das partes, a declaração do devedor, do credor, para que realmente tenha ali a validade dessa novação. Aí nós temos as espécies de novação: objetiva, altera-se o objeto da prestação; subjetiva, quando os sujeitos da relação jurídica no polo passivo ou ativo, com quitação do título anterior. Mista ocorre simultaneamente, né? A mudança, então, de nova obrigação e a mudança do objeto em substituição das partes. Então, veja, os tipos de inovação que nós temos, né, que pode ser utilizada de acordo com o que fala o Código Civil e bem como ali as doutrinas. Então, tem aí a expromissão, né, que é a substituição do devedor, se dá independentemente do seu consentimento. Então, alguém vem e paga, portanto, a dívida do outro, independente do seu consentimento. Um exemplo, né? Filho preocupado com a dívida do pai solicita ao credor, sem o consentimento, né, do pai, que seria o devedor, e liquida a dívida. E aí isso vai suceder, portanto, aquela obrigação do pai. Então, a dívida que existia com o pai não existe mais, passa a ser agora com este novo devedor. Aí seria por expromissão, né? E a delegação, né? Então, o devedor participa do ato novatório, indicando terceira pessoa, a terceira pessoa que vai assumir o débito, com a aquiescência, né, do credor. Então, aí o credor também tem que aceitar este novo devedor. Muitas vezes o novo devedor não tem como até aprovar o seu crédito, né, para renovar, para fazer uma renovação da dívida. Acontece bastante em financiamento. A pessoa apresenta o outro devedor, olha, aqui vai assumir essa dívida. Aí o credor vai analisar se ele concorda ou não com essa mudança, né? Porque, veja, vai substituir o devedor. E a inovação ativa, então, portanto, também ocorre quando a substituição do credor. Quando tem a substituição do credor, o devedor continua devendo, mas não para o mesmo credor, e sim para o outro credor que assumiu o lugar do primeiro. A inovação mista acontece tanto quanto da expromissão quanto da delegação, quer dizer, tanto uma quanto a outra vai ocorrer tanto a substituição do devedor quanto a substituição do credor nessa questão do cumprimento da obrigação e a mudança do objeto também. Aquilo que ia ser cumprido pelo devedor ou pelo credor vai ser substituído todas as circunstâncias. Seria a novação mista. Então, o principal efeito da novação seria, então, portanto, liberar a obrigação original, extinguir aquela obrigação primitiva e começar uma nova obrigação, certo? Então, seria aí a questão da novação. As pessoas confundem muito novação, né? Não é uma simples alteração de um contrato que vai ser uma novação. A novação tem que ter os requisitos necessários para que se determine que é novação. Não é qualquer alteração contratual que vai ser uma novação, certo, gente? Isso é importante aí, entendimento.
temos também mais uma forma de pagamento, que seria a compensação. Compensação está no artigo 368 a 380 do Código Civil. A compensação é uma pessoa compensar a dívida com a outra, que são devedores e credores. Olha só, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações se extinguem até onde compensarem. Então, se eu devo 100 para alguém e alguém me deve 100 reais, compensa-se a dívida. Vamos fazer assim, por compensação. Você está me devendo 100, eu estou te devendo 100, portanto, liquidamos a nossa dívida através da compensação. É uma das formas, né, de liquidar também a obrigação, que devedor e credor reciprocamente, né, devedores e credores entre si, compensa-se, portanto, o pagamento através da compensação. Então, percebe que nós podemos compensar as obrigações, desde que nós somos devedores e credores ao mesmo tempo da mesma situação, certo? Então, é importante aí nós verificarmos a obrigação legal, convencional, judicial, e ela pode ser ali realizada através do pagamento, através da compensação. Os requisitos, né, da compensação legal e judicial, com exceção do artigo 371, refere-se ao fiador, né, que pode compensar a sua própria dívida com a do seu credor. Porque o fiador, como eu já disse para os senhores, o fiador nada mais é do que aquele que assume a dívida do outro. Assumindo a dívida do outro, ele vai ter os mesmos direitos que o próprio devedor, que o próprio credor, tá certo? Então, o fiador é aquele que responde pela dívida do outro. Então, temos que ter aí reciprocidade de créditos, com exceção do artigo 371, liquidez das dívidas, exigibilidade das prestações, fungibilidade dos débitos. Novamente, aqui veio a palavra fungível. Os débitos têm que ser fungíveis entre si, para que para que possamos fazer o pagamento indireto através da compensação. Ok? Então, compensação é devedor e credor, eles serem reciprocamente entre si da mesma dívida, dos mesmos débitos, dos mesmos créditos. Tá certo, minha gente? Importante isso, que sejam entre si devedores e credores. Tranquilo? E nós temos também o pagamento indireto, confusão. E sempre que eu estou ministrando essa aula, né, eu sempre falo, até brinco um pouquinho, né, com os meus alunos, dizendo assim, olha, quando eu falo a palavra confusão, os meus alunos, professor, até agora já foi tudo uma confusão. E a senhora traz ainda aí esse pagamento indireto através, dizendo que é confusão, meu Deus, né? Minha cabeça agora ficou mais confusa ainda. Mas a realidade é isso mesmo. O pagamento indireto através da confusão é justamente por isso. Você que era devedor, tornou credor de si mesmo. E cuidado quando os senhores forem analisar o meio indireto de compensação com a confusão, porque realmente parece que é a mesma coisa. Sempre que eu faço esses questionamentos, né, em prova, eu percebo que o aluno, muitas vezes, ele faz confusão, né? Quando eu falo de compensação, ele acha que é confusão, e não é. A compensação é você ser credor e devedor entre si, né? Eu sou devedor e credor. Como eu falei, o exemplo, eu devo 100 e a pessoa me deve 100. Reciprocamente, nós somos devedores e credores entre si. Agora, a confusão é que, na realidade, você era devedor e tornou-se credor daquela mesma dívida. Isso é confusão. Tornar-se... como é que você vai ser credor devedor de você mesmo, né? Então, a confusão está no artigo 381 até o artigo 384 do Código Civil. Estou fazendo questão de mencionar os artigos, porque nós temos que ter o embasamento legal daquilo que nós estamos falando e as obrigações vai seguindo, né? Os artigos do Código Civil, juntamente ali com a nossa explicação doutrinária, nós vamos entendendo como nós vamos aplicar o artigo.
Então, extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Olha só o que fala a confusão, na mesma pessoa. Lá, na compensação, nós falamos assim, olha, a compensação é desde que credor e devedor sejam reciprocamente devedores e credores entre si. Percebe? Aqui não. Aqui na mesma pessoa confunde a qualidade de devedor e credor. Isso é confusão. A confusão é você tornar-se devedor e credor de você mesmo, né? É uma reunião, né, de uma única pessoa. A relação jurídica na qualidade de devedor e credor. Se você deve para você mesmo, como é que você vai pagar? Como é que é isso, né, professora? E aí, por isso que eu digo para os senhores, a obrigação ela vai nos esclarecendo os detalhes, como nós vamos realizar toda essa questão, como vai findar a obrigação. E a forma indireta é uma forma de liquidar as obrigações. Imagine que a confusão ela pode ocorrer, né? Ocorre com frequência nas heranças. Você deve para alguém, e este alguém vem a óbito, e você é herdeiro dessa pessoa. E aí você acaba recebendo aquela herança do qual a pessoa deixou, só que você devia para aquela pessoa. Mas só se que você tornou herdeiro dela, então você não tem que pagar por ela, você vai ter que pagar para você mesmo. Isso é confusão. Então, portanto, a dívida se extingue através da confusão. Ato inter vivos também ocorre a confusão, né? Você dá um endosso do título de crédito e esse título de crédito volta para você mesmo, né? O efeito, então, portanto, da confusão é a extinção da obrigação. Uma vez que você torna-se na qualidade de herdeiro de devedor e credor na relação jurídica, aquela dívida que você tinha com aquela pessoa se extinguiu, porque você, por exemplo, se for um ato intermorte, você se tornou herdeiro desta pessoa, certo? Então, confusão é a extinção da obrigação, porque você se torna credor e devedor ao mesmo tempo de uma relação jurídica. Tudo bem? Confusão. Então, não façam confusão com o meio de pagamento através da compensação. Parecidos, porém, nós temos que entender ali os detalhes de cada um deles para nós não incorrermos em erro. Nós temos também a forma indireta de pagamento, que seria remissão das dívidas. Remissão das dívidas, artigo 385, artigo 388. Remissão da dívida, olha lá, a palavra está escrita com 2 S's. Nós temos remissão também com a palavra cedilha. Então, quando nós falamos remissão com o C, né, que seria o C cedilha aí no caso, seria uma ação. Ação, então, de pagamento. Agora, a remissão não. A remissão seria o perdão, com 2 S's. Seria o perdão da dívida. Remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo a terceiro. Olha lá. Eu posso perdoar a dívida do meu devedor, desde que o meu devedor aceite e desde que eu não prejudique terceiros. Ah, professora, eu não posso fazer o que eu bem entender com as minhas coisas? Sim, você pode fazer, porém, você não pode ultrapassar o limite, né, seria a vontade do outro, e nem prejudicar terceiros. Mas por que o devedor não aceitaria o perdão da minha dívida? Não sei, muitas vezes por orgulho. Por que as pessoas querem perdoar a dívida? Talvez para dizer, olha, aquele ali não paga suas próprias dívidas, tive que perdoar a dívida. E o Silvio, acho que é Silvio Venosa, que diz assim, olha, nada vem de graça, né? Então tudo tem alguma consequência quanto a isso. Muitas vezes a pessoa vai perdoar a dívida de alguém, talvez para depois servir isso de motivo de chacota ou coisa parecida. Depende, né? O orgulho muitas vezes fala mais alto. Mas a remissão da dívida eu posso fazer
desde que o devedor aceite e desde que eu não prejudique terceiros. E desde que também o devedor, ele vai dizer, eu não quero que você pague a minha dívida, mas você tem como pagar? Também tem isso, né? Tem essa circunstância. Às vezes o orgulho fala mais alto, mas ao mesmo tempo também a pessoa que está com orgulho não tem condições de realizar aquela obrigação. Então o conceito, então, portanto, é a liberalidade. É o credor que vai dizer, olha, eu perdoo a sua dívida. Liberalidade do credor, ou seja, em não receber aquela dívida e perdoar, então, a dívida contraída com o devedor, né? Então, exonera, o devedor fica livre daquela obrigação. E esse consentimento expresso, né, pelo devedor. Expresso ou tácito, o devedor diz não aceita, ou tacitamente o devedor, pelos seus atos, né, tacitamente é não dizer nada, é não fazer nada, mas os atos da pessoa vem trazendo ali, vem demonstrando que concordou, que aceitou, que está certo toda aquela situação. E que esse perdão da minha dívida não traga prejuízo a terceiros. Eu não posso perdoar a dívida de alguém estando devendo para alguém. Se eu perdoei a dívida de alguém, eu tenho que ter condições de pagar as minhas dívidas também. Se eu devo para alguém e perdoo a dívida do outro, eu não poderia fazer isso, porque se eu fiquei sem condições de cumprir com a minha obrigação com terceiros, então é isso que está dizendo, não pode trazer prejuízo para os outros, né? Então seria o ânimo de perdoar, seria então a minha vontade de credor de perdoar a dívida do meu devedor, expressamente a declaração, né, do credor, ou então tacitamente ele vai induzindo que o devedor perceba que ele perdoou, seria então, portanto, os requisitos, né, do simultâneo seria. Não se deve, todavia, deduzir remissão tácita de mera inércia ou tolerância do credor. O credor, imagine que você está devendo e aí venceu a sua dívida no dia 11 de maio. Hoje é dia 15, né? Dia 14. Dia 14 e o devedor ainda não pagou a dívida. E aí você, credor, não cobrou. Esses dias que se passaram, você não pode entender que o credor o perdoou pela inércia de não ser cobrado, né? Então, não pode confundir essa tolerância do credor com a falta com o perdão da dívida. Tem que ter ali a calma, né? Só tem que lembrar que o credor, ele pode não cobrar, ele pode ser tolerante, né, por algum tempo, mas muitas vezes, se deixar passar muito tempo a situação, nós caímos lá no Instituto da Prescrição, né, que está lá no artigo 205, 206 do Código Civil, que vai falando da prescrição, que o tempo que a prescrição nasceu para dizer que a sua obrigação não fica ad eterno. Se é uma dívida que você tem que pagar dentro de um ano, o credor não cobrou, a inércia do credor, então, leva ele a perder aquela prestação. Porém, se estiver aí dentro do prazo, você não pode pensar que o credor te perdoou. A dívida vai estar lá. Uma vez que você formou o liame jurídico, então, nós temos que entender sempre isso. Pelos princípios, né, que nós já colocamos da relação jurídica, deve ser cumprida aquela obrigação. Se não for cumprida diretamente, como nós vimos aqui, através do pagamento indireto, que seja cumprido através aí das formas indiretas do pagamento. E a remissão é uma forma indireta de extinguir a dívida, porque você vai ser perdoado por a sua dívida pelo seu credor. Mas tem que observar ali os requisitos, né? E aí a questão da remissão também, né, presumida, né, quando deriva expressamente da previsão legal, os artigos 386 e artigo 387, e aí a remissão é presumida em dois casos, né? Então seria a devolução voluntária do título da obrigação,
Você assinou uma nota promissória, e aquela nota promissória é uma garantia que o credor tem de quando você realizar o pagamento, ele entrega para você o título. Se esse título o credor te devolveu, entende-se que não há mais como cobrar aquela dívida, porque aquela garantia já não tem mais, né, que seria a nota promissória. A restituição do objeto empenhado, né, então você deu de empenho uma garantia de um objeto e esse objeto foi devolvido, né, para a garantia daquela dívida. E a aceitação do perdão, né, a aceitação do perdão também é importante, ou seja, o devedor deve aceitar o seu perdão, porque se o devedor não aceitar, você não pode perdoar. Mas como é que a pessoa não quer que seja perdoada a sua dívida? Como eu falei, né? Há razões que nós desconhecemos de cada um, de cada pessoa. Mas o devedor, então, portanto, se ele não perdoar, né? Não aceitar o perdão. Ok? Embora, imagine que o devedor queira pagar e o credor fala, não quero aceitar, mas o devedor não quer aqui que o perdão, que não quer aceitar o perdão, né, da dívida. O que pode fazer o devedor, então? Utilizar-se do meio da consignação em pagamento, fazer o depósito lá, deixar à disposição do credor, demonstrando que não aceitou, portanto, ali aquele perdão da dívida. Tranquilo, minha gente? Olha só, então nós terminamos hoje, né, esta aula, foi um pouco extensa a aula, porque nós falamos das formas indiretas de pagamento das obrigações. Então, cada uma delas com as suas especificações, espero que os senhores tenham bastante entendimento desta matéria, que é uma matéria extremamente importante, muito cobrada dos senhores, novamente, a professora vem falando, né? Cobrado em provas, em exame da ordem, concurso. Vai estudar matéria de obrigações? Dê uma atenção bem especial das formas indiretas ou formas especiais de pagamento das obrigações. Agradeço muitíssimo a atenção dos senhores. Peço a Deus que continue protegendo, iluminando vocês e que tenham calma, paciência. Todas essas coisas vão passar e nós vamos com certeza conseguir ser vencedores, né, no final aí, principalmente sem termos a nossa saúde ou a saúde de qualquer dos nossos entes queridos abalados, ou quiçá talvez, se Deus quiser, que ninguém, né, tenha que devolver, né, ao Pai um ente querido. Nós tivemos aí a primeira atividade, que foi a atividade para P1, espero que todos tenham feito, eu percebi que alguns não fizeram. Vamos dar um jeito, né, nessas questões aí para não ficar sem nota. Aqueles que infelizmente não tiveram aí uma nota, assim, tiveram a infelicidade de uma nota um pouco menos, né, do esperado, vamos ter calma, né? Nós temos aí a P2 ainda, penso que vai ser da mesma forma que foi feita a P1, vai ser feita em atividade, eu vou preparar a atividade, vou mandar para os senhores, que nós já estamos terminando aí a matéria, mais uma aula eu termino o conteúdo programático. Vou preparar uma atividade para os senhores fazerem, manuscrito, né, de próprio punho. Façam com cuidado a atividade. Vocês têm a consulta a todo o material. Façam a atividade, é uma prova que os senhores estão fazendo. Esta prova, então, portanto, vale aí a nota para a aprovação ou não, né, do semestre. Então, cuidado quando os senhores forem fazer a atividade. Façam uma caligrafia legal, façam com bastante cuidado, porque vai ser enviado pelo e-mail e perde um pouco da qualidade. E aí a professora tem que muitas vezes adivinhar o que está escrito, às vezes até deixa de corrigir um pouco, de entender o que vocês estão falando, às vezes por conta da caligrafia. Então, vamos fazer o melhor de nós neste momento para que nós não tenhamos aí prejuízo, para que vocês não tenham prejuízo no semestre. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus nos ajude.
Grande abraço a todos vocês.